Olá, pessoal. Estamos começando mais um ConectaCast junto com o Samuel. Isso aí, Carol. Mais um episódio desse podcast tão especial aqui para a Rede de Negócios da Com CIF, né? certeza, hoje estamos com dois convidados super especiais. E quem será os nossos convidados de hoje, hein? Estamos recebendo aqui a Gleida Dias, da Dias Arquitetura, e seu sócio também, Diego Vaz, que trabalha com a parte de interiores, né? Sejam bem-vindos, meninos. Obrigada, gente. Vai ser bem legal o nosso papo, né? Com Obrigado certeza. pela oportunidade. E hoje a gente vai falar do que hoje? O que a gente vai contar para esse pessoal aí, hein? Ai, vamos dar umas dicas boas, né? Falar de arquitetura, de interiores, de construção, de ideias boas para obras. E para a gente começar, então, o que vocês fazem de uma forma geral? Assim, que segmentos vocês atendem e tudo mais, né? Olha, o nosso escritório, ele atende desde projetos residenciais, industriais, comerciais, institucionais, até regularização de plantas junto à prefeitura, orientação na compra do lote, que é muito interessante também, porque às vezes você vai e compra um lote, acha um lote barato, né? Mas às vezes ele é muito íngreme, ele cai para frente ou para trás, e você ali, ai, mas é muito barato, vou comprar, mas e aí? Será que essa construção depois vai valer a pena? Será que não é uma obra cara num tipo de lote desse? Então, é muito importante o profissional desde a compra do terreno, né, Diego? Isso. E a parte do interior, entra onde nessa história toda? Diego? É a parte do aconchego, né? Os revestimentos, né? Tudo que deixa bonito, né? Que faz uma complementação. Porque um depende do outro. A arquitetura bonita depende também de um interior bonito, né? Para valorizar ele. Com certeza. Ô, Carol, você casou recente. Foi esses dois que organizou seu projeto, sua casa? Ainda não, mas eu Ainda casei, mas não? ainda não mudei. Vou precisar. Isso mesmo, vale a pena, viu, Carol? Porque é isso aí que o Diego falou, né? Às vezes a pessoa constrói, faz lá uma casa sem planejar o interior. E isso a gente sempre oferece no nosso projeto. A gente, desde a planta, eu falo, ó, é muito importante a gente já planejar a parte de interior. Por quê? Você já vai saber onde colocar a sua cama, então você sabe mais ou menos onde vai pôr a tomada, para não ficar muito vago, né? Porque, de repente, você fez aquela casa lá imensa, básica, com um construtor, sem planejar o que você quer usar no interior. Aí falta tomada, né? Faltou alinhar, fazer o planejamento que a gente fala, né, Diego, como é que fala lá? Da automação. Às vezes a pessoa fala, mas é caro, mas vale a pena, pelo menos, fazer o básico. Deixar a infraestrutura pronta, né? Fica barato, sai caro, né? Já. Fala assim, não vou querer ter ar-condicionado, não vou pôr automação, não quero colocar fotovoltaico, por exemplo, não vou, fica com medo. Mas é interessante planejar, porque a gente nunca sabe. Às vezes, isso até valoriza a sua construção. De repente, você resolve vender, isso vai agregar valores, né? Vocês estão falando de automação. Eu sei que isso é um universo muito grande, né? Isso. Quais são os principais itens que dá para pedir para dona Alexa controlar em casa, assim, que fica super legal? Nossa, hoje em dia, bem dizer tudo, né? Sim, do trabalho, 15 minutos antes de chegar em casa, já pode deixar abrir as persianas. Ligar o ar. O ar já pode pôr uma música preferida quando você chegar, né? Ela tem através disso pode fazer várias cenas, né? Onde receber pessoas no dia do vinho. Então você pode já criar, acender as luzes, você já pode né? criar, né, o sistema, né, para uma luz ficar mais baixa, mais amarela. Pronto. Você já chega lá com seu marido, você faz uma surpresa para ele. Já tá o filminho começando, já tá o seu vinho na temperatura ideal. Que legal. É bacana. muito legal. Pode ser o O contrário som. também, Tem as básicas, né, que é as básicas, que não precisa da Alexa, que é para a rega automatizada. Acaba sendo algo também, né, de inteligência também. Isso aí também é muito importante, porque hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida, né? E todo mundo quer ter uma plantinha, né? Quer ter seu jardim. Então, isso é muito bom planejar, ter essa rega já planejada no sistema. Porque se a planta não vai morrer. Dá pra fazer tudo através do sistema. Tudo. Aí Até regar uma planta. até regar uma planta. E vale a pena.
Vale muito a pena, mesmo que isso você tem que planejar enquanto projeto, né, Samuel? Sim. Samuel sabe, Samuel é Cara, todo depois também, né? Se você tecnológico. quiser mudar de ideia, depois, hoje você não quer, mas se no futuro fica mais caro, né? Que a gente vai ter Fica que mais mexer de caro, novo. aí tem que adaptar, às vezes tem que quebrar paredes, né, puxar uma tomada, ou então colocar aquelas canaletinhas, então vai ficando feio. Então, é importantíssimo. E a gente tem uns clientes resistentes, né? Nós estamos com um casal, que a gente fez e eles são bem tradicionais. Aí ela falou, vamos pôr churrasqueira convencional. Aí eu sugeri para ela, até uma coisa assim, nem tem nada a ver com automação, mas sugeri que ela colocasse a churrasqueira a gás, que é mais prática. E ela tá super resistente, né, Diego? E eu falei, você vai arrepender. A gente tem que mostrar e falar, pelo menos. De Porque novo, no né? futuro, a pessoa não vai falar assim, nossa, se você tivesse me avisado, não é? É, Então a vai gente mesmo. tenta, a gente pelo menos tenta. O ideal é fazer antes essas partes, né? Marcar tomada. Mas, na realidade, não funciona assim. Então, mas a gente trabalha também, se ajusta, né? Então, o cliente fala assim, eu tenho a minha casa, tá assim. A gente anota os pontos existentes, né? E a gente tem, assim, macetes para movimentar, às vezes põe um bebedouro ali, sobe um painel até o teto, desce. Então, aí não é o ideal, mas acaba ficando bonito também, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu já tenho tudo, aí como é que eu vou fazer? É porque tem vários casos, né? Às vezes você compra uma casa. Você compra uma casa lá, um preço legal, e aí a gente vai adaptar essa casa para os seus Gosto. costumes, É né? o que vai acontecer Isso. comigo. É. E essa parte é gostosa, né? Você pegar algo, né, e reformar. É tão gostoso, você vai deixando com a sua cara, né, com a sua história. E o interessante é que a gente trabalha muito com personalidade, né? Deixar a casa com a cara do cliente, né? Chega na casa, você, essa casa é de quem? É do Samuel? Já Da percebe, Carol. vai entrar. Não tá com cara de Revix, né? É, porque tem muito disso também, né? Que às vezes a pessoa, ela quer ter uma casa bonita, mas ela fica com tanto medo que ela acaba deixando o profissional fazer com a cara dele ou com a cara de loja. Pega o showroom da loja e põe, transfere, faz sim pro profissional. Mas e aí, não é uma coisa muito impessoal? Não é? Cada um tem uma personalidade, né? Então, e às vezes a pessoa vai lá sentir triste naquele ambiente e não sabe por quê. Mas às vezes é porque ela tem uma casa de showroom, de revista, igual o Diego falou. Tem que ser pessoal, Tem casos né? da pessoa ter uma casa e de não sentir que pertence à casa, né? Então, Então. você tem que ter pertencimento com cores que você gosta, que te remete a uma parte boa da sua vida, né? Que às vezes com objetos de família, às vezes você tem um objeto, um piano, um criado, né? Hoje é mesa de cabeceira. É alguma coisa assim, eu quero que aproveite. A gente avalia, vê o que pode fazer para melhorar, se só um verniz, alguma coisa, né? Pensando nisso aí, Carol, como é que seria a sua casa, hein? O que vocês acham? Vocês já me conhecem um pouquinho. Seria mais Como rústico. vocês fariam o projeto da Carol? Vamos lá. Uma casa mais consultoria de graça. rústica, Nossa, tô né? adorada, hein? Tem cara que gosta de receber, então tem que ser algo bem existente, né? pra Gosto de muita casa gente. cheia. Uma Bem casa rústica, tijolinho à vista. legal. Eu adoro. Aham. Uma casa Sol ambiente. fresca, né? Assim, gostosa, né? Ah, mas eu não vou dispensar o ar-condicionado. Eu vou querer um ar-condicionado, né, gente? É, tem que ter. Bastante paisagismo, você gosta? Gosto. De verde. Não quero nada daquele negócio clean que eles falam hoje em dia, parecendo consultório médico. Nada contra os consultórios, gente, mas... E em relação às clínicas, pra gente não ter uma casa parecida com clínica, você disse que hoje em dia o pessoal tá mudando, não tá mais aquele padrão minimalista Sim. nas clínicas. As clínicas estão querendo trazer algo aconchegante. Na hora de esperar, não estão muito luz, né? Objetos mais orgânicos para poder dar essa sensação de fluidez, de conforto, até na escolha de tecidos e cores, né? Então todo mundo está buscando Tudo interfere. isso. Interfere também, a arquitetura interfere na pessoa, né? Cores, sensações, o som, o cheiro. Então, um ambiente que você vai que tem esse conjunto te torna mais agradável. Então, às vezes tanto é que lojas com fechamento que precisa de muito recurso para fechar, geralmente eles causam todas essas sensações, né?
que é olfato, paladar, porque às vezes tem uma coisinha de mastigar, uma iluminação mais baixa. Você pode dar algumas dicas? Como tom de luz? Sempre a gente fica mais bonito com a luz mais amarela, né? Com o tom mais quente. A gente fica com cara de mais saudável, né? Eu já vi isso também falando sobre em restaurantes, né? O pessoal usa mais tons mais quentes em restaurantes, quando passar mais algum X. Vocês já fizeram algum restaurante, algum projeto de restaurante no portfólio de vocês? Ainda não, né? Ainda não. Restaurante não. Não. Mas uma coisa que é interessante é como que interfere, né? A luz branca, geralmente é para lugares populares que a pessoa tem que consumir rápido e já sair. Então, fast food, você pode ver que fast food sempre tem uma luz branca e muito forte. Justamente para a pessoa já consumir já liberar espaço. E restaurantes mais refinados, que já é geralmente uma luz mais baixa, para a pessoa ficar mais tempo, consumir ali, né? E interfere mesmo. Interfere. A música, se for uma música mais agitada, a pessoa vai comer mais rápido. Se for uma música mais branda, né? Essa parte você também trabalha, né, Samuel? Tudo tem uma ambiência, né? E é ajustado de acordo com o perfil. Trabalha com estética também. Tudo, né? Então, quem é focado em drive-thru, já coloca uma luz bem branca. Por exemplo, igual no Big Brother. Por que é aquela decoração agressiva? É justamente para provocar. Você vê que é para agitar e causa muita discussão, não é? Entre eles. Ali eu não assisto, mas quando eu via lá, quando logo começou, eu percebia isso. Porque é uma decoração que você fala assim, não é possível, não é, Diego? Nada a ver. Os negócios coloridos, agressivo mesmo, né? Pensar, realmente é assim. Causa até que a gente está assistindo, causa um desconforto. É, né? muito. O cômodo muda muito um cômodo de um pro outro, né? É um caos, né? Então acaba causando também, né? Um caos. E vocês já têm certo tempo junto, mas pelo que vocês me contaram nos bastidores, nós temos um projeto que fez com que vocês se unissem e formassem essa parceria que é tão legal, né? Querem Sim. contar um pouquinho pra gente? Então, foi o projeto da CIF, do espaço que eles têm lá de descompressão. Antes disso, eu reencontrei o Diego, que é meu amigo há muitos anos. Ele foi meu aluno de pintura, a gente se conheceu lá e a gente se identificou muito, né, Diego? Porque a gente adora fazer uma piadinha, dar risada. Então, a gente ficou muito amigo. E passaram-se os anos, a gente começou a se encontrar nas feiras, nos eventos de arquitetura, de decoração, né? Isso. E nisso surgiu a decoração da loja das óticas Melani. E eu falei, eu não sou de falar não para serviço. Qualquer um que aparece, bem. Você gosta? Eu adoro essas coisas de criação, né? Eu falei, gente, quem vai me ajudar, né? Eu não quero fazer sozinha. E lembrei do Diego. E aí, em seguida, apareceu esse da CIF. Falei, Diego, você vai trabalhar comigo? Vamos fazer uma parceria. E deu muito certo, né? Que a gente trabalhou com muita criatividade lá. Perfeito lá, viu? Ficou A muito bom. CIF deu, assim, bastante aval, né? Pra gente Foi. criar, assim, uma retaguarda. O Fernando foi incrível. Na época era o Tarcísio, né? E nós montamos o projeto e hoje em dia, assim, tem muita facilidade por conta do projeto de 3D, né? Porque ele já mostra as imagens, já mostra exatamente como vão ficar, como que vai ser, né? Então, isso daí brilha os olhos do cliente, né? Quando a gente apresenta, você fala, nossa, que legal, vai ficar assim, essa cor, né? E a gente levou muito em conta, ficou um projeto econômico até, né? Porque a gente levou em conta o acervo, a gente reformou algumas peças que já existia e montamos outras, né, Diego? A gente desenhou exclusivo, aquele sofá, aqueles módulos que você pode mexer, um puxa para lá, outro puxa para cá, porque como são várias pessoas que vai usar, né? Você usa lá, Carol. Com certeza tava lá hoje. Ficou muito bom. E aí a ideia de pôr aquelas plantas, né, para ficar gostoso, Aproveitou o parquet, que dá um charme, né? De ser antigo, com novo. que é o taco, Colocou né? bastante coisa curva, né? Orgânica, para trazer essa fluidez, deixar, assim, gostoso. Ficou bem aconchegante, né? Ficou Isso. muito bom. Então, e o desafio era pôr ar-condicionado em todos os ambientes. E lá é um edifício muito antigo. Então, ou seja, não tem a infraestrutura que eu disse no começo. E a gente tinha que adaptar. Então, aquelas sancas, aquele gesso todo curvo, tem um porquê. Não é só para ficar bonito. Ali está escondendo toda a infraestrutura do ar-condicionado, até chegar no lugar que tem que ser colocado as máquinas. Porque muda, hoje em dia não é qualquer lugar que você consegue. Sim, por ser
Antigo. E aí a gente tinha esse desafio, né? Porque não dá para quebrar a viga, não dá para tirar pilar, senão a gente ia derrubar o prédio. Lá é um dos prédios mais antigos. Aí quando você entra, parece que tá em outro lugar. E fazer uma caixa quadrada com a infraestrutura fica feio, né? Então Nossa, aí curva. teve que fazer várias curvas no teto, né? E a Acabou ideia virando charme. e a ideia era de ser um ambiente mesmo orgânico mesmo, né? Não aquela coisa engessada. Então, a gente colocou aqueles puffs redondos, né? Aquelas pinturas na parede, para ser mesmo descontraído. Ficou, acho que foi muito sucesso aquele projeto, né? Foi, a gente amou fazer, trabalhar com vocês lá. Doido para trabalhar com outro De lá pra projeto. cá, vocês estão pegando vários projetos juntos agora. Não, e foi tanto sucesso aquela pintura, por exemplo. Eu levei uma cliente lá de um apartamento que a gente estava fazendo, levei ela para ver o trabalho do tapeceiro. Chegou lá, ela apaixonou pela pintura. Aí ela falou assim: nossa, eu vou querer uma pintura dessa no meu apartamento. Aí eu falei assim: não, mas né, parece que não vai combinar, você vai enjoar. Ela falou: de jeito nenhum, vou ficar olhando para essa pintura todo tempo. Eu vou chegar e ficar assistindo a pintura. Eu amei. Ela falou: eu não quero papel de parede, eu quero uma coisa exclusiva. Eu quero que você vá pintar meu apartamento. E aí aconteceu, né? Ficou muito bonito. Lá foi pintura? Foi eu que pintei. Você mesma? Nossa, que legal. O Diego me ajudou. Eu vou contornando, desenhando e ele vai preenchendo. Ô, Gleide, e essa paixão sua pela pintura? Você tem obras de arte já espalhadas aí no Brasil todo. Ai, tem até internacional. Vamos para Itália. Que Que eu legal. desenhei a minha amiga, que foi minha amiga de colégio, da escola. E a gente conversa no Instagram. Ela falou assim: quero uma pintura sua, né? Aí ela mandou uma foto dela, eu desenhei, pintei. E o Diego foi para Itália e levou. Então, e é minha paixão desde criança, né? Eu sempre tive facilidade para desenhar. Meu filho também tem. A minha mãe foi investindo, ela me punha tudo quanto é curso. Eu adoro, tanto é que a minha faculdade eu ia fazer artes plásticas. Mas aí pesquisando, né, conversando com os amigos, falou assim: faz arquitetura porque é abrangente, é arte também. E eu não me arrependo, eu adoro. E hoje, dentro das suas pinturas, você trabalha por encomenda, você tem uma galeria. Onde que a galera conhece aí o seu trabalho ou Olha, adquire algumas obras? Eu tenho deixado em algumas lojas, né? Uma das lojas da Renata, por exemplo, Casa Viva, e ela vende bem, ela é cada um na sua, né? Eu sei pintar, mas não sei vender. Então, eu acho que é muito bom isso, a gente ter mesmo esse network, né? Que é o nosso objetivo maior lá do Rede de Negócios. E aí, eu comecei até a investir mais nessas pinturas. Teve uma exposição, eu acho que você foi, né? A Carol ainda não estava com a gente, mas os quadros estão lá, alguns já vendi alguns. E eu tento conciliar, mas mais por enquanto, mais por encomenda, porque coincide de ter obras, né? E a gente vai se mesclando, né, Diego? Isso. E às vezes a gente, igual agora nós estamos fazendo um projeto que é um estúdio muito personalizado, com cores ousadas. Depois, né, vocês vão ter oportunidade de ver. Tá ficando... Nossa, o projeto tá maravilhoso e vai ficar lindo, né? Eu tô apaixonada. E a gente vai fazer uma pintura na parede também. É os clientes coloridos, né? A gente foi numa palestra, aí falou que às vezes aparece cliente colorido. E a gente não pode deixar de apresentar para ele cores, né? E ela é bem colorida mesmo. Não pode cortar o barato deles, né? Querer cortar o barato, falar assim: não, vamos pôr um cinza, vamos pôr um nude, que para você Vamos fazer não uma base cansar. neutra. Não, a gente tem que levar em consideração o custo do cliente. E isso colocando na balança, colocando no projeto para ele visualizar, porque também, né, a gente tem um limite, né? Não é Então tem ismo. as Tem estudos, né? A gente tá por que essa cor, por que tá essa temperatura, por que tá essa saturação. Então, aí a gente faz os estudos, coloca. A maquete é uma ferramenta importante, né, para temperar isso com o cliente. Uhum. E ela amou, né? E é algo assim muito cosmopolita, parece coisa de fora.
muito assim, muito Ousado, É. né? Que coisa que a gente não vê no interior, né? É. A gente vê muito quando vai para São Paulo, na Casa Cor, nos restaurantes, nas lojas, né? Que é outra cabeça, né? Para fora. Quando o Diego viaja também, ele vê muito isso. O Diego, você fala muito em temperatura, né? Nas cores. Que é a temperatura, né? Da cor, da iluminação. Dá uma aulinha básica para nós aí de temperatura, para quem está assistindo a gente. Ficar por dentro e às vezes até é uma dica para colocar em casa, né? É, a temperatura da iluminação, né, que vai fazer tudo aparecer, né? Então, a temperatura da lâmpada vai, em média, é de 2.000, né, até 6.000. Então, com relação à cor, as nuances 2000 dela, seria uma lâmpada mais branquinha. mais amarela. É, mais amarela. Âmbar, Invertida, já isso. começa no âmbar e vem vindo. Agora, com relação às cores, todas as cores têm um fundo quente e um fundo frio. E você não pode misturar. Então, na hora que você for escolher um azul, se ele tem um fundo quente, então as outras cores que você vai fazer contraponto, contraste, composição, tem que ser da mesma temperatura que a gente fala. Por exemplo, o sol é uma cor quente. Então, só para vocês saberem, o amarelo, o vermelho, o laranja são cores quentes, né? E já a cor fria já é o marrom, o azul, o verde escuro. Isso aí é coisas que a gente vai aprendendo, né? O Diego é muito Isso. antenado nisso, que inclusive foi um dos meus alunos de pintura. Então, ele tem essa noção. Mas é legal a gente falar. Isso, às vezes, a gente... É automático, né? A gente sabe, mas é legal dar essas E dicas. é técnico, entendeu? Então, segue o círculo cromático na mesma posição para fazer as composições. Às vezes, a gente faz mais intuitivo, mas na hora que você vai no círculo cromático, tá dando certo. Vai batendo. Vai batendo, porque com o tempo a gente vai aprendendo, né? Assim, de conviver com a quadrilha, de ver também os quadros, a gente vai vendo o que dá certo com qual cor, e você vai é técnica. É uma coisa, assim, é meio que intuitivo, eu falo. Porque, assim, a gente, igual saber misturar cores, entendeu? Que cor que eu misturo para dar um bege? É intuitivo, eu consigo misturar. Não sei se é porque desde criança eu mexo com isso. É porque eu não consigo, não. Porque você fala assim, eu quero fazer um verde-limão. Então, assim, você consegue fazer, ou então mais azeitona, que cor que eu coloco, né? É meio que intuitivo. E isso a gente aplica nos projetos, na decoração. Mas a gente faz o contraste também, sabe? E essa cliente, que nós estamos falando das cores ousadas, ela quis um vermelho, um bordô. E aí não dá para pintar o ambiente inteiro, porque é uma cor que ela dá irritabilidade. Né? Então, Estímulo, né? ela estimula muito. E aí, como que ela vai atender a cliente? Vai começar a bater nos clientes. E aí, a gente colocou numa parede que ela vai ficar de costas. Mas dá pra harmonizar. Dá para harmonizar. E a parede que ela vai ficar de frente, a gente já vai colocar uma cor mais calma, mais tranquila, né? Durante o brief que a gente estava fazendo com ela, eu falei assim, você quer um ambiente instagramável? Ela falou, não, eu quero todos os ambientes instagramáveis, todas as paredes, tudo instagramável. Eu falei, puxa E vida. não tem perigo de enjoar. Não. Tudo quanto é lugar vai tirar foto, tem que ficar bonito. Eu falei, tudo bem. E uma dica pro pessoal de casa, que acabou de casar, uma cor que você vai fazer assim, não vou matar meu marido hoje. Olha, aqui ó, adoro verde, né? Porque o verde, ele tem várias tonalidades. Você consegue fazer o verde amarelado, o verde azulado, um verde mais apagado, né? O verde oliva com E é vermelho. uma cor que ela neutraliza muitas energias ruins. Entendeu? Eu, por exemplo, no meu quarto, eu coloquei um verdinho bem suave, mais apagadinho, assim, tendendo para um cinza, porque eu sei que eu não vou cansar. E ele é mais neutro, ele neutraliza. Acho que tá dando certo. Meu casamento é um templo verde, eu amo verde. Então, As árvores, né, as folhas são verdes e dão certo com todos os tipos de flores, não dão? Sim. Tem tudo quanto é tipo de... É uma então, cor é uma que cor que combina. vai com tudo. Dá pra combinar com bastante outras Sim, cores. e é elegante, quase, né? Sim. alegre, né? Elegante, fica bonito. Ah, eu gostei. uma vez senão eu vai fiz errar. um projeto de um rancho e é muito verde, né? E eu fiquei pensando, que cor que eu vou sugerir? Porque é um lugar gostoso na natureza
que tem que transmitir alegria, onde as pessoas vão para festejar, ninguém vai para o rancho para chorar, né? Então tem muito verde, tem o azul do céu, tem a cor da represa, né? Aquele que não é um azul nem verde, né? A represa lá. E aí eu pensei, a gente indo para o rancho, tinha aquelas flores na época de São João, no cipó de São João. A florzinha laranja, que é aquele laranja bem bonito mesmo. É, laranja azeda. E foi essa cor que a gente pintou a casa. Eles amaram. Isso faz muitos anos, uns 13 anos atrás. Ele vendeu o rancho para uma outra pessoa, ele conservou a cor. O outro vendeu depois de mais um tempo e ainda é laranja. É maravilhoso aquele rancho. Ficou lindo. E a gente falando aqui em projetos, qual foi o projeto da vida de vocês que mais encantou? Que você fala, puxa, lá fui eu que fiz. Bicho, cada um é tão especial. Nossa, todos são especiais, porque assim, a gente vai criando o projeto, eu ainda brinco com o cliente, né? A hora que vai ficando pronto, você vai me convidar para um churrasco? Você me convida para ir tomar um café nessa cozinha? Porque tá tão bonita. Porque, assim, são todos especiais, né, Diego? Não sei, assim... A gente fez um apartamento uma vez, né? Que a gente gostou muito também de fazer ele, né? Ela teve uma obra grande, nessa obra teve alguns percalços, assim, não Sempre com relação tem os perrenguinhos, né? a relação entre a gente e a... Mas é algo que... outros fatores de terceiros, né? Que quando envolve condomínio, essas coisas é bem complicado, né? Mão de obra hoje em dia está um pouco complicada, né? Mas a gente não pode desanimar. Quando vocês pegam um projeto assim, vocês ajudam até a escolher esse tipo de A gente costuma... Tem vários jeitos de trabalhar. A gente pode administrar a obra, a gente pode só acompanhar, entendeu? E administração é algo que eu nem estou fazendo muita questão mais de pegar, porque eu acho que é muita responsabilidade e a gente... É bom para o cliente, né? Porque em vez de você brigar com um tanto de fornecedores, você vai brigar só com o arquiteto. Mas, assim, dá muito certo e acontece, né, perrengue? Porque... Às vezes o ajudante do servente do pedreiro não vai trabalhar na segunda-feira. Chove, o material não chega, o caminhão quebra, o material não chega e o cliente fica bravo. E ele, às vezes, tem hora para chegar, para mudar, né? Ele tem as limitações. Então, tem esses perrenguinhos. E nesse caso, mesmo tendo os perrengues, a cliente, a gente viu o olho dela brilhando. Cada etapa. E era uma casa... A casa dela, isso, é o apartamento dela. E aí a gente tinha crianças, foi criando, mesmo que tendo 3D, mas na hora que vai materializando, tudo que tá no 3D, né, fica mais bonito geralmente. O 3D é bonito, mas ele pessoalmente é muito mais bonito. Então... E é tão gostoso, porque eu adoro quando tem esses clientes eu falo que cliente de muita personalidade, quando ele sabe o que quer. Né? Porque às vezes a gente até tenta interferir, porque a gente pensa muito pé no chão. Duas crianças, eu quero a marcenaria rosa das meninas e fazendo um desenho de casinha. Eu lembro que o Diego ficou resistente, porque ele falava assim, nossa, mas logo elas crescem, né? Pensando no financeiro, mas vão crescer... E eu ficava brigando com o Diego. Ele pediu para os meninos desenhar reto. Eu falei assim, ela não vai gostar. Falei, Diego, ela não vai gostar, não adianta. E ele, não, vou explicar para ela, tal, né? Assim, lógico, a gente tem que falar todos os lados. E dito e feito, ela falou, quero casinha. E também com relação à cor, às vezes a gente tem, assim, faz esses estudos... E aí a gente, ela ficou muito inclinada, porque há pouca coisa que ela opinava, que ela via, gostava e já explicava. Ó, só que na hora de escolher, é muito objetiva. Na hora que escolheu a cozinha, ela foi pro cinza. Uma cor bem escura. E ela tava nude antes. E aí a gente jogou na maquete, ficou mais ou menos, mas eu fiquei um pouco resistente, tentei, não deu certo. Ele tentou de tudo, eu adorava, assim, ele tentando convencer a cliente. Depois que ficou pronto... Claro, e ela, não quero. E depois que ficou pronto, ficou maravilhoso. Eu acho que não tinha como ser outra cor.
Então, por mais que às vezes a pessoa... Ela te convenceu. Por mais que às vezes... por mais que tenha o isso. técnico e tem aquela... Que a pessoa tenha... Naquela hora ela tá vendo só uma coisa. Eu já tenho uma visão de tudo. Do geral, né? Mas ela viu naquele momento e deu certo. E aí a ficou gente lindo. mudou algumas coisas para combinar com aquela cor. Isso. Pôs uns espelhados e acabou ficando era muito champanhe, lindo. né? Virou para fumê. É porque a Fazendo gente cinza. idealiza, né? Eu falo assim, é igual um filho. Você concebeu ali, criou, gerou aquele filhinho. Aí alguém vem e fala, não quero mais esse, vou mudar. E por isso que é legal, ela falou isso, que a gente teve que fazer ajuste, e é assim mesmo. Então, às vezes, tem uma poltrona redonda num lugar, aí tem um sofá quadrado e tal. Aí a pessoa não gostei dessa poltrona. Não é só mudar a poltrona. É um Porque se você- contexto geral, contexto. né? Ali tem estudos de cores, de formas. A curva precisa da reta, o claro precisa do escuro. Eu quero um ambiente mais claro. Tem que ter pontos escuros para evidenciar o claro. Né? Então, uma coisa depende da outra. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, só muda isso que eu não gostei. Não é só isso. Aí a gente tem que fazer um Tem ajuste. todo o trabalho por trás. Isso, é tudo Eu técnico. lembrei agora, vou falar rapidinho também. Um outro projeto também que foi, assim, muito legal a gente desenvolver foi uma joalheria que a cliente escolheu uma única cor. Ela falou, só quero que tenha verde. Em tudo. Então, nós tivemos essa reação na época. A gente falou, puxa vida, nossa, né? E aí nós fizemos do nosso jeito. Tinha muito verde, mas não era tudo. Aí colocou a cortina mais nude. Ela, eu não quero essa cortina, eu quero cortina verde. E aí a gente tentava mudar, né? E ela foi existente. E o resultado foi maravilhoso, né, Diego? Nossa, fiquei até curiosa. Um dos projetos mais incríveis que a gente fez. Saiu no anuário. Depois eu vou levar para você ver. Combinado. E como que é lidar com os clientes? Porque cada cliente tem uma expectativa, né? Cada um sonha com uma coisa. Como é que é o início do processo com vocês? Como é que vai desenrolando tudo isso até chegar e falar, projeto aprovado, vamos começar a obra, vamos começar a nossa reforma. Como que é isso? Como que é esse fluxo de trabalho de vocês? Para quem está assistindo aí, entender a gente. A gente marca uma entrevista, né, com o cliente inicial, onde o cliente vai expor tudo que ele quer, todas as necessidades, o estilo. A gente faz um apanhado ali, uma entrevista. E aí a gente monta um projeto piloto, né, para ter um ponto de partida. Isso. Aí ali vai havendo os ajustes, né? E nesse momento, que é o momento ideal, né, para ter uma conversa sincera, se está indo para o lugar certo, se não está indo. Então, porque aí pode tomar novos rumos, tudo, né, ali, nesse momento. A hora de mudar é enquanto ainda está no projeto, né? Porque construir, depois você ficar mudando na obra, aí você vai ter um desperdício, né, de material, de tempo, de dinheiro, né? O 3D ajuda em todo esse processo. Aí Muito legal você ver a sua visão ali, né? muito A visão do bom. arquiteto no projeto, ter uma ideia. Né? Não, e a gente agora tem até as maquetes animadas, que você anda, né? Faz um filminho. O carro, né? Onde que é o pôr do sol, como você vai a ver. luz. Tudo. Como que fica à noite, como que fica durante Deu o uma dia. chuva. É muito legal. muito legal. Esse programa é muito bom. Eu não espero nada menos do que isso no meu projeto. Então. Precisamos acelerar esse projeto, Vamos hein? acelerar, né, lá para ficar incrível, para a Kedma vai ficar feliz. E é uma coisa assim que eu falo muito, às vezes a pessoa está empolgada quando ela está construindo ou vai iniciar, começa a contar para todo mundo. Cada um tem uma necessidade. A minha não é a mesma que a sua. E às vezes o cliente fica indeciso, porque tipo assim, a pessoa fala assim, coloca telhado embutido, mas o seu gosto é o telhado aparente. Aí ele fala, não, porque o embutido fica mais barato, aí já mexe com o psicológico, né, no bolso. A pessoa fala, nossa, é mesmo. Aí já começa a mudar tudo. E às vezes você vai ficar insatisfeito. E a diferença às vezes não é tanta, porque tem tanto recurso, né, Diego? Tem hoje em dia você pode usar madeira A, B, C, você pode usar estrutura metálica e pintar de marrom, um lugar que você quer que fique aparente, que você vai olhar vai ter cara de madeira, entendeu? Então tem de tudo. Hoje, agora logo tem a Revestir, que a gente participa todo ano, a feira de materiais, e é incrível. Eu chego lá e falo assim, nossa, olha,
muita novidade, assim, todo ano tem novidade, tem lançamento de coisas novas, coisas incríveis, assim, que a gente fala, nossa, vamos levar para o fulano, olha aqui para a casa do Samuel, olha isso aqui para fulano, é muito bom. Você tocou num assunto interessante, que eu já percebi que, às vezes, qualquer projeto que você for fazer, é bom você ficar mais restrito, né? Tem um ditado... Opiniões, né? tem um Isso, ditado que é fala assim, verdade. baú aberto não guarda tesouro, não é? Verdade. Então, às vezes, ficar restrito ao profissional, à pessoa, os gostos, tudo. Porque quando começa a abrir para outras pessoas, para mostrar, aí gera, às vezes, aquela insegurança, dúvida, né? Então, às vezes... Não ter defeito que... É porque cada um tem um gosto, tem uma experiência, não então, é adianta. muito interessante. Não só para projeto, né, de casa, mas qualquer projeto. pessoal. Vida pessoal. É bom, às vezes, a gente permanecer, assim, restrito por causa disso, que às vezes gera insegurança. Às vezes você mostra para uma pessoa que, às vezes, por mais que ela tenha confiança, você gosta, mas ela não é especialista naquilo, né? E a às gente vezes, pela mostra consideração na que você tem com a inocência, né? pessoa, você acha que ela vai te ajudar, às vezes não, né? E ninguém sabe tudo, ninguém às vezes não quer o mal, mas às vezes... Porque às vezes você tá feliz, tá empolgado, fala, olha aqui minha casa como que vai ficar, meu portão preto. Aí a pessoa fala, nossa, vai pôr portão preto, Começa a colocar desbota. Não, pode portão branco. Aí a pessoa, nossa, é Então é mesmo, algo interessante para se pensar. Né? É. Assim, quando a gente, às vezes o cliente eu falo, que baú aberto não guarda tesouro. Né? A gente não conta para todo mundo, né, Carol? A gente posta no Instagram depois. É isso. Ou então vai mostrando, né? Porque aí nós temos uma cliente que vai mostrar. Ela vai, olha, gente, como que vai ficar o meu ambiente. Depois que definiu, É. que já está pronto, aí acho que é legal, porque tem gente que trabalha com isso, né? Aí é legal fazer. Ela tá mostrando, ela não tá pedindo opinião, né? Isso é bom deixar Estou bem lá. só mostrando. O que mais, Carol, que a gente tem para abordar? Que o nosso tempo aqui, ele vai embora, né? Tendências. Ixi, tem ficaria até a tendências. noite, né? Tá vendo? Mas você- Estamos aí quase uma hora, né, produção, de Já? podcast. Passa rápido, né? Então vamos, César. Tendências para 2025. Alguma dica Boa, pro pessoal boa. de casa? Quem mexe com restaurante, clínica, hotel, tudo. Com quem vocês já trabalharam as tendências? O que vocês dão de Pode dica? falar. Então, as curvas vão continuar, né? Materiais naturais, como sempre, né? Paisagismo, né? Granito, mármore. Então, vai continuar essa pegada, né? Cores. As cores, elas vão ficar um pouco mais queimadas, né? Mediante as tendências. Eles vão ficar muito abertas. Um pouquinho queimadinha, que ele fala assim, sem ser regalada, né? Mais quentes. Não, aliás, mais frias, né? Isso. Vai dar uma... Tipo assim, você vai colocar um laranja, então a gente vai tentar esfriar o laranja, pigmentando com um pouquinho de marrom ou de preto, sabe? Para ele não ficar aquela cor viva. Sim. Então tem essas tendências, a curva que o Diego falou, que é muito legal, a gente adora. Mas a gente preocupa mais com as tendências de tecnologia, de sistemas construtivos, soluções, para deixar a casa com a cara do cliente, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes não querem um ar assim, né? Mas a gente segue as tendências assim, de soluções, de resolver, mais isso. Nada de estética, modismo, porque é isso. coisa cara, né? Não é uma coisa que você fica trocando toda hora. A parte estética a gente adequa para ficar elegante com os gostos do cliente, ou dos clientes, que às vezes é dois, né? Tem que Para todos adequar. os bolsos. Para todos os gostos e bolsos. E antes da gente encerrar, fala pra gente aí algumas coisas que o pessoal adora, mas que vai cair em desuso agora, ou já tá fora de... Bacana, verdade. E, por exemplo, painel ripado. É algo que tá em alta ainda ou já, na opinião de vocês, Ele já tá foi? bem resistente ainda, né? Mas tá a foda. gente tá tentando mudar isso, né, Diego? Ele tem lugares que ele é solução, né? Mas faz tempo que eu utilizo mais o painel com, às vezes, um friso, faz um painel com combinação de frisos, né? Agora tá vindo o ripado, mas é canelado, ele é arredondado, né?
Não aquele quadradinho. Ele não tem aqui na reta. Sei. É muito bonito. Pois é, E outra coisa, nós fizemos uma loja também de muita personalidade, também uma loja de aviamentos, que ela contratou um marceneiro, mas uma marcenaria muito assim, simples, né? E ele não trabalha curva. E tinha curva. E aí a gente foi lá, conversou com ele. Aí nós conseguimos algumas soluções para ele conseguir fazer essa curva. E uma delas foi o ripado. Para a hora de fazer a curva, a madeira não ia fazer curva sozinha. Então foi fazendo as ripadinhos. E ficou muito bonito o resultado, né? Cimento queimado na parede. Cimento queimado também já está bem queimado. Tá ficando queimado, Tá né? bem frio. Revestimentos com muito veio marcado, aqueles marmorizados. Também acho que o pessoal não está querendo Cansa um pouco, né? Tudo que é mais leve, e às vezes coisas do Brasil tá evidenciando mais, né? Você usar coisas nacionais, né? A madeira, o tom da madeira. Valorizar, né? Madeira o não sai de lugar. moda, né? Não, é muito difícil. E as pedras, pedra enfaixada, né? Que é uma coisa que vai marcar uma data que cada época tem uma pedra que está em alta, né? Mas o que diferencia isso? É o corte da pedra. Porque teve uma época, muitos anos atrás, não vou falar, que elas eram usadas mais natural, né? Hoje já é serradinha, né? Tem até uma voltando, Moledo, né? que A não já Moledo, tá, ela já está voltando. Eu vejo, acredito não, eu vejo isso, que as tendências, elas vão e voltam. O cinza e o bege é uma briga de muitos anos. Uma hora você vê tudo cinza, aí a pessoa, nossa, não aguento mais cinza. Aí vem o bege. Aí vem o bege, vem de cinza para bege, aí para marrom, aí, eu não aguento mais, aí vem o cinza de novo. Isso aí é uma briga que sempre teve, né? Mas o cinza azulado é bom fugir. Aquele cinza que é A meio gente azulado. não gosta muito, que ele vai pro roxo, assim, né? Que ele vai pro... tem um cinza que ele tem, parece que é meio azul. Esse não dá muito certo. Não. A não ser que faça parte da sua logo, do seu, entendeu? Casando. A gente vai conciliando tudo, né? A fábrica que nós fizemos agora é um azul acinzentado. E a gente deu uma quebradinha com um tom de nude, assim, não chega a ser bege pro marrom, né? E ficou super bonito. Mas aí já é... Embutido. essa tendência aí também. O pessoal Sai, já... assim. Eu acho que sair por completo é meio difícil. Então muito já dá custo também. Tá muito do projeto, quadrado né? também as coisas. Hoje você olha pra casa, Mas, quadrado. mas o pessoal já tá vindo uma tendência aí para telhado aparente. Também essa briga. Decoração Isso, tem afetiva. algum estudo? Por exemplo, quadrado, o redondo traz mais harmonia? Mais aconchego ou não? Tem essas coisas? Eu acredito que é gosto, viu, Carol? E assim, o redondo, casa redonda, gente, não dá para você colocar um móvel legal, não é uma coisa bonita. O redondo pro ambiente interno, pro mobiliário, quebrando as quinas, aí tudo bem. Um sofá orgânico, dependendo da sala. Mas casa redonda, porque às vezes, não é desmerecendo, mas às vezes um invade a área do outro, igual eu não posso querer ser engenheiro, eu não sei fazer cálculo. A sua casa pode cair. E o engenheiro que quer ser arquiteto também não dá, porque às vezes ele quer só fazer uma coisa diferente, aí ele faz lá, eu vou fazer uma sala redonda, a outra eu vou fazer um hexagonal, um triângulo, só porque é formas diferentes, tem que ter um porquê, né? E aí acaba ficando feio e ruim. Porque tem isso aqui em Franca também, viu? Tem isso. E sempre tem esse conceito aí que ela falou, de quadrado com redondo. Às vezes você tem uma sala que está muito quadrada, aí tem marcenaria quadrada, sofá quadrado, aí você tem que jogar um poltrona redondo, um tapete redondo. Então, uma coisa precisa da outra, né? É tudo questão de harmonia. Tem que ter tudo. Aí a pessoa põe a cuba quadrada, a torneira quadrada, o lustre quadrado, a zarandeira quadrada, aí não fica elegante. Fica gostoso, Você tem que ter algo para dar contraponto, né? Naquilo. Aquele que a gente falou há pouco.
A curva precisa da reta para ser exaltada e a reta precisa da curva também para ser exaltada. Então, é um conceito que até na estética também que você usa, né? Sim, sim. Tem que ter uma harmonia, né? Tem. É isso, né, Carol? Mas agora pro pessoal de casa que ainda continua com alguma dúvida, quer pedir alguma opinião, contratar os serviços, onde a gente te encontra? Fazer uma perguntinha, Fazer né? uma Nós estamos à perguntinha. disposição. Nas nossas redes sociais, né? O @_ Dias Arquitetura e os nossos pessoais, Gleida Dias e Diego Vaz. Telefone, Isso, tem tudo lá. tem, O Diego, tudo lá. Quando ele tá no Brasil, ele te atende, viu, Carol? Mas é raro ele ficar por aqui. E é chique. Diego tá sempre buscando as tendências. Até pra quem mora fora, gente. Até pra quem mora fora, se precisar. A gente chama Você novidade. viu, e ele já foi mostrar, pra França, Itália, teve na África recentemente. O menino é viajar. Ai, gente, fiquei feliz. Uma honra ter vocês aqui. Obrigada, nós também. Adoramos a oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E por hoje é só. Até o próximo Conecta Cast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.